Para onde iria se fugisse de Deus? Salmos 139. Você já tentou fugir de Deus? Não precisa admitir em voz alta. Mas todo mundo em algum momento já tentou. Fugiu numa direção, para o trabalho, para o vício, para o silêncio, para o pecado escondido. E pensou no fundo: aqui, pelo menos aqui, ninguém vê. Um homem chamado Davi escreveu um salmo sobre exatamente isso. E a conclusão dele vai te confortar e vai te incomodar ao mesmo tempo. Porque a resposta é a mesma para os dois casos. Não existe lugar. Se você subir aos céus, ele está lá. Se você descer ao abismo mais profundo, ele está lá também. Não existe um único metro quadrado do universo onde você esteja fora do alcance de Deus. E hoje eu vou te mostrar por que isso é a pior notícia que você pode receber quando está fugindo, e a melhor notícia que você pode receber quando está se afogando. Quem escreveu isso e por quê? O Salmo 139 foi escrito por Davi, o mesmo homem que matou um gigante com uma pedra, que foi rei de Israel e que também cometeu adultério, mandou matar um homem para esconder o próprio pecado e viveu anos fugindo, escondido em cavernas, perseguido pelo próprio rei. Davi não era um teólogo escrevendo de longe sobre a presença de Deus. Ele era um homem que já tinha tentado se esconder, de verdade com medo na garganta, e que também já tinha sentido o peso da culpa tentando encontrar um canto onde Deus não olhasse. Esse salmo não nasce da teoria, nasce da experiência de um homem que aprendeu, do jeito mais difícil, que fugir de Deus é uma corrida que ninguém vence. E ele abre o salmo assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes o meu sentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Repara na palavra sondar. Não é olhar de longe, é examinar por dentro, camada por camada, como quem vasculha um terreno até a raiz. Deus não conhece só o que você faz. Ele conhece o que você pensa antes de você mesmo entender o que está pensando. A onisciência que incomoda. Davi continua: ainda a palavra não está na minha língua, e eis que, ó Senhor, já a sabes toda. Pensa nisso com calma, antes da frase sair da sua boca, antes até de você formular o pensamento por completo, Deus já sabe o que você vai dizer. Isso devia assustar qualquer um, porque quantas vezes você já pensou algo que nunca diria em voz alta? Quantas vezes um pensamento passou rápido pela sua cabeça e você o empurrou para longe, torcendo para que ninguém soubesse que ele existiu? Deus sabia, antes de você empurrar, antes de você fingir que não pensou. E aqui está o primeiro ponto de alerta desse salmo. Não existe pecado escondido diante de Deus. Não existe intenção disfarçada. Não existe máscara que funcione. Você pode enganar todo mundo ao seu redor, colegas, família, até você mesmo. Mas não existe versão editada de você diante de Deus. Ele vê o rascunho antes da edição. Muita gente vive tentando administrar a própria imagem, curando o que os outros veem, escondendo o que não quer que apareça. Isso funciona com pessoas, nunca funcionou com Deus. Davi diz ainda: de todos os lados me cercaste e puseste sobre mim a tua mão. Não é uma vigilância distante, tipo câmera de segurança. É uma mão em cima, é proximidade, é intimidade que incomoda quem tem algo para esconder. Para onde iria? E aqui chegamos ao coração do Salmo, a parte que você citou, e que é, sem dúvida, a mais poderosa de todo o texto. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir aos céus, tu ali estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Davi está fazendo um exercício mental. Ele está testando os limites do universo, procurando um lugar, qualquer lugar, onde Deus não alcance. Ele sobe. Céu, Deus está lá. Ele desce ao mais profundo, ao abismo, ao lugar mais escuro que existe, o Sheol, o mundo dos mortos. Deus está lá também. Ele pega as asas do amanhecer, voa para longe, o mais rápido que a luz permite, até a outra ponta do oceano. E mesmo lá,
no ponto mais distante que a imaginação de um homem antigo conseguia alcançar. A mão de Deus ainda está guiando, ainda está segurando. Não existe altura suficiente, não existe profundidade suficiente, não existe distância suficiente. E aqui está algo que precisa ficar bem claro. Isso não é uma ameaça, é uma descrição de amor persistente. Pensa em alguém que você ama de verdade, um filho, um pai, uma pessoa que você não deixaria sozinha nem no pior momento dela. Você não fugiria dela quando ela estivesse na pior fase da vida. Você iria atrás. É isso que esse trecho está descrevendo sobre Deus. Ele não está te perseguindo como um juiz caçando um fugitivo. Ele está indo atrás de você como um pai que se recusa a te abandonar, mesmo quando você mesmo se abandonou. Você pode estar no seu abismo agora. Vício, depressão, um erro que você não perdoou em si mesmo, uma vergonha que você nunca contou para ninguém. E o Salmo diz, mesmo aí, ele está. Não porque ele aprova o abismo, mas porque ele se recusa a te deixar sozinho dentro dele. A escuridão não é escura para ele. Davi continua o raciocínio. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz ao redor de mim. As próprias trevas não são escuras para ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Existe um tipo de esconderijo que todo ser humano já tentou usar: a escuridão. O que fazemos escondidos no silêncio, na madrugada, onde ninguém vê? Quantas decisões erradas são tomadas assim? Na escuridão, literal ou figurada. A gente confia na escuridão para esconder o que não teria coragem de fazer na luz. Mas o Salmo derruba essa ilusão de vez. Para Deus, não existe diferença entre luz e trevas. O que para você é esconderijo perfeito, para ele é tão visível quanto o meio-dia. Isso é desconfortável de ouvir, mas precisa ser dito porque é verdade. E verdade que liberta não é a verdade confortável, é a verdade completa. Se você está vivendo uma vida dupla, uma versão para os outros e outra escondida, esse salmo está te avisando. A escuridão que você confia não existe do jeito que você pensa. Não existe fresta que Deus não veja. E antes que isso vire só peso, escuta o outro lado dessa mesma verdade. Se Deus vê tudo, inclusive o pior, e ainda assim continua com a mão sobre você, isso significa que ele não está esperando uma versão perfeita sua para te amar. Ele já viu a pior versão e ainda está aqui. Formado no segredo, Davi muda de assunto, mas na verdade está aprofundando o mesmo ponto. Pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Antes de você nascer, antes de qualquer pessoa te conhecer, antes de você fazer qualquer escolha, boa ou má, Deus já estava te formando, célula por célula, no lugar mais escondido que existe, dentro do ventre. Se Ele te formou no oculto, com cuidado, com intenção, isso significa que a sua existência não foi um acidente que Ele está observando de longe, tentando entender o que fazer com você. Você foi feito com propósito, antes mesmo de existir para alguém além dele. Isso muda a forma como você deveria encarar o seu próprio valor. Muita gente vive a vida inteira tentando provar que merece existir, trabalhando demais, se cobrando demais, se destruindo para provar valor para pessoas que nem sempre merecem essa prova. Mas o Salmo diz que o seu valor foi decidido antes de qualquer prova, formado no oculto, com as mesmas mãos que estão presentes em qualquer abismo que você já viu. O ponto de virada: exame, não fuga. E aqui, o Salmo faz algo que a maioria das pessoas pula. Depois de descrever a presença constante de Deus, Davi não termina em conforto barato. Ele termina em convite para ser examinado. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Esse é o ponto de virada do sermão. Depois de entender que não existe onde se esconder, a resposta certa não é continuar tentando fugir. É parar de fugir e pedir para ser visto.
Davi não diz, esconde de mim os meus erros. Ele diz o oposto. Mostra para mim onde eu estou errado. Isso é coragem. A maioria de nós foge de exame, foge de correção, foge de olhar de frente para o que está torto dentro de si. Mas Davi, sabendo que já era impossível se esconder de Deus, escolhe parar de gastar energia fugindo e usa essa mesma energia para pedir direção. Esse é o convite de hoje para você. Você já gastou tempo demais tentando esconder alguma coisa de Deus que ele já viu há muito tempo. Já gastou energia demais fingindo, disfarçando, evitando. E se, em vez disso, você fizesse a oração de Davi? Sonda-me, mostra onde estou errado, me guia pelo caminho eterno. A mensagem para hoje é: não existe céu alto demais, não existe abismo profundo demais, não existe escuridão escura demais, não existe distância longe demais. A presença de Deus não é uma prisão, é a prova de que você nunca esteve e nunca vai estar verdadeiramente sozinho. Mas essa mesma presença exige uma resposta sua. Você pode continuar fugindo de algo que é impossível fugir, gastando a vida inteira numa corrida que já está perdida antes de começar. Ou você pode fazer o que Davi fez, parar, virar de frente e dizer, sonda-me, Senhor, aqui estou. Se você está no seu abismo agora, escuta isso com atenção. Ele já está lá com você. A pergunta não é se ele vai te alcançar. A pergunta é se você vai parar de correr. Se essa mensagem te tocou, se inscreve no canal, deixa o seu amém nos comentários e compartilha com alguém que precisa ouvir que não está sozinho. Seja forte.